muita diversão. Vamos juntos nessa, num clima de alto astral. Curtir cada momento num programa especial. Café com café é diversão garantida. Momentos incríveis e risadas sem medida. Aqui temos música, convidados e muito mais. Café com café, o programa que te faz feliz demais. Como vocês podem ver, eu só tenho um terno, não é? É o mesmo terno do PV Show, não tem problema, vai servir aqui para a função. Nessa noite, nós vamos conhecer um pouco mais do preletor, da sua esposa, e conheceremos isso através das perguntas que vocês fizeram. Temos uma lista enorme de perguntas ali, vamos tentar cobrir todas as perguntas, tá bom? Tomara que dê tempo. Ele não sabe, ele não viu, ele está se afundando aqui na cadeira, mas eu tenho certeza que será um tempo de diversão, de emoção, de conhecimento e em tudo isso, um tempo para nós louvarmos a Deus por aquilo que veremos através da vida desse casal, ok? Quero apresentar aqui a minha banda, ok? Uma salva de palmas para eles. Eles estarão acompanhando aqui conosco. Mostra um pouquinho do que vocês sabem fazer aí, por favor, vai. Porque eu sei que o tempo de vocês é precioso, eu já quero convidar para uma salva de palmas ele, Davi Marques! Já é a terceira ou quarta vez que você participa do programa, não é? Acho que é a terceira vez. Terceira vez. Você já está PhD, as perguntas devem ser meio parecidas, ok? Mas ainda dá um friozinho na barriga, mesmo assim. Ah, sempre. Para acalmar um pouco, Davinho, vem aqui, por favor. Uma salva de palmas para o Davinho, gente. Davinho é nosso equipante aqui, fez CLB esse ano, né, Davinho? Esteve conosco o ano inteiro, está servindo aqui na temporada, não é estágio, está aqui porque quer estar conosco. Davinho, você vai pegar na lanchonete alguma coisa para a gente beber, isso? Davi, você já trouxe a sua água, mas você fica à vontade. Se quiser pedir alguma bebida mais cara, fica à vontade, ok? Mas qualquer bebida? Qualquer bebida, aquelas que Deus gosta só. Água. Só água. Eu vou querer uma água também, mas eu quero uma água a temperatura ambiente. pH 9, com vanádio, ok? Água a temperatura ambiente, por favor. Não, sem gás, sem gás. O nome dele é Davi? Não, é Tavinho. É Otávio, mas no Brasil tudo vira apelido, né? Então, certo. Você está há quanto tempo no Brasil, Davi? Já passou de 38 anos. 38 anos. Mais do que você tem vivido. É muita bondade, é muita
Davi, nós temos muitas perguntas aqui, muitas perguntas oriundas dos seus estudos aqui, né, das palestras. Então eu vou seguir mais ou menos a sequência que eles foram chegando aqui, tá bom? Fala um pouquinho pra gente, Davi, como é que foi o processo de direcionar os filhos homens com relação ao pacto de namoro? É uma prática que desenvolvi desde cedo com nossos filhos aqui. Foi um tempo individual, de café da manhã, justamente no meu dia de folga, que eu tentava separar a segunda-feira. Tanto os homens como as mulheres, mas o papo automaticamente voltava, especialmente na idade do júnior, adolescente para adolescente, para características, pessoas que gostavam e tudo isso. Já tentamos ter uma porta bem aberta como família sobre essa área de relacionamentos, amizade, namoro e assim por diante. Então foi muito importante. Eu lembro uma vez, Davi, o mais velho, estava aqui conosco agora na janta, e que vocês viram nos slides, fazendo a mesma coisa com a filha, com a Lila. Ele testou as águas, abrindo a janela do coração para falar de alguém que ele gostava, talvez, para ver se eu fechava. Não, o que é isso? Você só tem 13 anos de idade, nosso padrão de namoro é só com 18. Mas em vez disso, nós dialogamos quais as características que você gosta dela, o que você acha que é legal, não é? E isso abriu uma porta para nós sempre conversarmos na esfera do coração sobre essa área. Deixamos muito claro para os nossos filhos que nós queríamos ser a fonte principal e única durante esses anos de tudo que tinha a ver com namoro, sexualidade. E quando você consegue falar com seu filho sobre esses assuntos, você vai falar sobre qualquer coisa. Então isso foi desenvolvendo uma amizade que estávamos sempre aliados com eles no desenvolvimento dessas amizades mais sérias. E Davi, você mencionou 18 anos como uma idade limite, uma referência que vocês colocaram. Por que essa idade? Explica um pouco. Não tem nada sagrado, cada família tem suas características, como cada igreja, nossas não são suas. Mas nós entendemos que, no mínimo, dificilmente um adolescente antes dos 18 tem ideia de mestre, missão, para decidir matrimônio, os 3 M's que nós desenvolvemos aqui. Mestre, tudo bem, com 5 anos pode tomar uma decisão ao lado de Cristo, mas ter uma ideia da direção da sua vida para saber com quem se juntar, antes disso, normalmente, não vou julgar em todos os casos, mas é brincar com fogo. Então, para nós estabelecemos esse limite, 18 anos é meio arbitrário, talvez a maturidade de um exige 21. Talvez outro poderia. Davi encontrou com Adri antes disso, mas eles seguraram debaixo da liderança da nossa igreja, a nossa liderança dos pais, para liberar um namoro. Acho que foi quando eles chegaram aqui, 19 anos. Eu sei que lá na igreja de vocês, na primeira igreja batista de Atibaia, tem um documento sobre princípios, orientações de namoro. Eu acho que inclusive é pacto do namoro. Nós, anos atrás, ministramos isso e temos feito isso, e muitos têm adotado um pacto de namoro. Eu compartilhei alguns elementos. No nosso site, Palavra e Família, tem um exemplo mais completo do que nós usamos em casa, crendo que o relacionamento a dois e uma lista de princípios bíblicos, nós nos comprometemos a tais coisas, que nós usávamos com nossos filhos também. Então, talvez pareça uma coisa muito Caxias, gringo, assim, mas foi uma maneira de ensinar para os nossos filhos o que Deus diz sobre namoro. Inclusive, eu acho que no apêndice do livro Namoro, Noivado e Casamento, tem isso também. Você tem um livro em coautoria com o pastor Sacha Mendes, que é o preletor da nossa terceira semana, né? Sobre o namoro e o noivado que Deus sempre quis, né? Então, fica a dica, né? Caso você queira aprofundar mais na perspectiva bíblica sobre namoro, noivado, os relacionamentos pré-casamento, Davi e o Sacha. E tem uma perspectiva brasileira, porque o Sacha, que é um pastor bem conhecido, especialmente no movimento de aconselhamento bíblico, eu não queria, como estrangeiro, impor ou entrar tanto na cultura brasileira,
E Sasha fez, eu acho que tanto o seu TCC como o mestrado sobre namoro no Brasil. Então, unindo alguém mais jovem, com suas experiências, mas muito conhecimento bíblico e da cultura brasileira, junto com nossa experiência como pais, com 6 filhos casados, e então fez um casamento bem legal. Ok. O que fazer, Davi, quando uma amizade antes, bem importante, ela simplesmente se desfaz? Falando no contexto de namoro? Não, aqui a pergunta eu acho que é ampla, é amizade no geral. E quando acaba por algum motivo? Isso. Romanos 12 diz que é para nós vivermos em paz com todos. Provavelmente o rompimento de uma amizade é por causa de alguma desavença, como aconteceu com Paulo e Barnabé. E nós percebemos a falta de ranço, falta de mágoas no relacionamento deles. Foi uma amizade extremamente profunda, que por força de circunstâncias, um desacordo ministerial, os dois se afastaram. Eu acho que, em certo sentido, a amizade parou em termos daquela intimidade que desenvolvemos hoje, de melhores amigos. Mas você percebe mais no final da vida de Paulo, ele mencionando tanto o Barnabé como o primo dele, João Marcos, que foi a causa da desavença. Então, viver em paz, resolver questões do passado, mas nada exige que sejamos melhores amigos para todos sempre. Então, foi uma fase, Deus nos abençoou e agora vamos tocar a vida. Ok. Uma pergunta aqui sobre Quantas perguntas você tem? Olha, eu não contei, Davi. Que normalmente vocês contam muito para piada agora, mas vai direto, tá bom? Vai chegar as piadas daqui a pouco. Tá joia. Uma pergunta sobre o movimento Legendários. Nós temos alguns representantes aqui entre nós. O que você fala sobre esse movimento? Não sei, acho que eles pensaram que é um momento tenso. Mas, qual é a sua visão? O que você conhece sobre o movimento? Muito pouco, para ser bem sincero. Eu defendo, promovo todo e qualquer movimento bíblico que estimula homens para serem os verdadeiros líderes, pastores das suas famílias, dentro do contexto da igreja, de uma perspectiva bíblica, não machista. Então, eu dou apoio. Agora, eu não tive a oportunidade de examinar bases doutrinárias. Eu lembro uma vez, chegaram aqui no seminário, um movimento razoavelmente grande no Brasil, e queriam que nós adotássemos currículo. Eu fiz uma simples pergunta, qual é a base bíblica doutrinária? O homem ficou ofendido, como se fosse extraterrestre. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu fico mais preocupado ainda. Então, sempre com currículos, precisa avaliar. É totalmente bíblico, é tirado do ar das pesquisas psicológicas e tudo isso, ou realmente centrado na pessoa de Cristo, alcançar o coração e de forma bíblica. E vale a pena a gente ressaltar que os irmãos que participam do movimento Legendário são muito bem-vindos aqui nos eventos da Palavra da Vida, do Ministério com Famílias. Inclusive, nós temos recebido cada vez mais, nos nossos Family Camp em julho, tem ali um Family Camp específico que vem um grupo grande de legendários do Espírito Santo e um grupo grande de legendários do Rio de Janeiro. E eles ficam disputando entre si para ver qual dos dois consegue me levar para subir a montanha. Eu ainda não me decidi. Muito bem. Davi, uma pergunta sobre uma situação do momento, né, que é essa questão do engajamento, do envolvimento do cristão com política. Né? Que conselho você dá para o cristão e a relação dele com a política? Bom, é uma área extremamente tensa, mas são muitas as áreas onde ser cristão é um desafio muito grande. Com certeza, eu dou total apoio, desde que politicagem não entre na igreja. Um exemplo bem positivo, eu creio, é que o prefeito de Atibaia é membro sério da nossa igreja, a primeira igreja batista de Atibaia, um dos mais votados vereadores, e o gabinete dele também é da nossa igreja. Mas em momento algum
do púlpito ou de outra maneira, nós apoiamos ou promovemos a candidatura do prefeito Daniel. Uma vez eleito, então, nós impusemos as mãos, nós clamamos a Deus pela bênção sobre a vida dele, membros fazem visita dentro do escritório dele. Então, nós precisamos de cristãos de verdade dentro dessa arena, como em qualquer outra área. Agora, temos que orar muito por eles, porque as tentações, os conflitos, dificuldades, eu tenho conversado com o Daniel, especialmente, ele tem crianças pequenas em casa ainda, para equilibrar, como um pastor missionário também, com tantas demandas. Nós temos tantos exemplos bíblicos, e Daniel seria um ótimo exemplo também, de alguém que pode fazer uma diferença mesmo dentro de um reino corrupto. Nós veremos amanhã à noite a peça de um personagem bíblico que também fez parte da alta corte de um reino e fez a diferença ali, não é? Você diria que, ainda lembrando dessa pergunta, existem algumas profissões que são mais perigosas ou mais difíceis para cristãos, mais do que outras? Pertencer à máfia, eu acho que talvez seja uma profissão. Com certeza, isso é claro. Agora, ficar dominando se pode ser aeromoça e servir drinks para pessoas de primeira classe ou não, eu não vou decidir esse tipo de coisa, mas eu acho que temos que avaliar dentro da nossa vocação, que é um chamado, cada um de nós, seja jardineiro, motorista de ônibus, é tudo para a glória de Deus. Temos tão pouco tempo aqui nessa terra, e fazer algo que seria maléfico para outras pessoas de qualquer tipo de mal, precisamos fugir disso. A vida é muito curta para vender nossa alma só para ganhar um salário ou alguma coisa assim. Uma coisa que parece que algumas vezes alguns cristãos não entendem é que em toda e qualquer profissão o cristão vai se ver em dilemas éticos, certo? Ele vai ter que fazer escolhas que vão levá-lo na direção contrária do que é comum naquela profissão. Algumas terão mais dilemas do que outras, mas nenhuma profissão é sem dilemas. E o cristão tem que estar pronto para isso. Até pastor. Até pastor. Existem práticas normais entre pastores que a Bíblia ela não vê isso como normal. Como plagiar, usar inteligência artificial para gerar um sermão. Algo interessante só. PS aqui propôs um livro para a editora que faz os nossos livros, que seria mais nessa área de ajudas homiléticas e tudo. Eles falam, não. São tantos os pastores que simplesmente copiam e colam usando inteligência artificial para preparar suas mensagens. Não precisa mais disso. A área sua também de homilética. Uma pergunta aqui é um dilema familiar. Pastor Davi, meu marido e eu participamos dos estudos aqui no PV, das EBDs, cultos na nossa igreja, mas ele cochila em grande parte dessas atividades. Eu gosto de conversar com ele sobre os temas dos estudos, das pregações, mas muitas vezes ele nem sabe do que eu estou falando. Como eu devo proceder? Foi a Kátia, né? Não. Eu pensei que era a Kátia. Eu luto como pregador, você deve entender isso. Faço de tudo para não deixar a pessoa dormir dentro. Então, parte da culpa é nossa, no ministério, de nos esforçar mais nesse sentido. Eu também sei que há pessoas que trabalham duro a semana toda, a primeira vez que sentam, é uma hora de culto, de mensagem, nós estamos tão acostumados a imagens a cada 5 segundos, então é difícil, vai ser cada vez mais difícil. Mas o que pode fazer para ajudá-lo, talvez cotovelo de vez em quando, eu acho que precisa zelar também, mas é sério, como família. Se culto de manhã, no domingo, então de dormir mais cedo, não assistir aquele Netflix até 2 horas da manhã. Algumas disciplinas nós precisamos para valorizar. O livro de Malaquias é um livro que trabalha muito. Eu sou um grande Deus.
E para nós pegarmos no sono, no meio da apresentação da palavra do nosso Deus majestoso, é difícil. Agora, eu sei quantas vezes eu luto. Então é horrível, tanto no volante como no banco. Você quer ouvir, mas não parou a semana toda. Então, eu não tenho mais dica do que isso. Sempre tem espaço para aquela cotovelada do Espírito Santo, né? Aquela gospel assim, para acordar o marido, ok? Pastor Davi, como tratar questões de escolha do filho? Ele é maior de idade, já é formado e ele é homossexual atuante. É entendido como falta de amor falar para ele sair de casa se insiste em viver dessa maneira? Não só na área de homoafetividade, mas um namoro promíscuo, vícios, estilo de vida não condizente aos padrões do lar. Os que sempre ensinamos, mas é muito difícil para a maioria praticar. É minha casa, minhas regras. Então, já é maior de idade, não tem obrigação nenhuma de ficar dentro desse lar. Pode tocar a vida, inclusive preparamos nossos filhos para isso, e se insiste em não seguir os padrões do nosso lar, trazer amante para dentro de casa, fazer tudo isso, em qualquer um desses casos, padrões que não são do nosso lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou o líder, pastor, sacerdote, presidente, e junto com a minha esposa, nossa casa tem esse padrão. Você não quer, não é que estou expulsando, você decidiu não conviver com as nossas regras, nossos princípios, então é convidado a sair. Se é considerado falta de amor, essa é a mensagem de amanhã, porque nós vamos falar sobre o temor aos homens. Então, temor do que outros vão pensar, você tem que fazer o que Deus acha correto. Ok, uma pergunta sobre Halloween, certo? Nós brasileiros adoramos importar a cultura norte-americana e o Halloween tem sido cada vez mais comum aqui. A pergunta é aceitável um cristão se fantasiar porque ele tem que dar aula e usar as caracterizações da festa? No Brasil é bem mais complicado, eu diria, do que no contexto norte-americano, de onde vem tudo isso. Lá o espiritismo é muito fraco, não tem tanta associação, embora ainda exista, com demônios, com possessão, com todas essas coisas. É mais inocente. Mesmo assim, nós preferimos oferecer alternativas criativas. Por exemplo, meu filho, que é pastor no estado de Pensilvânia, em vez de incentivar as famílias, ir de casa em casa, fantasiado e tudo isso, eles têm uma atividade até evangelística, no estacionamento da igreja, chamado Trunk or Treat. Trunk é porta-malas, porque normalmente as pessoas quando chegam em casa para pedir bala, falam trick or treat, tipo truque ou treat, doce, alguma coisa assim. Então eles mudam trunk or treat, e as famílias da igreja enfeitam seus carros com a porta-mala aberta e atividades e brindes e tudo isso. Eu acho que é uma boa maneira de fazer uma alternativa criativa. No Brasil é bem mais sério, por causa da associação com finados, que ninguém nos Estados Unidos até sabe o que é finados, na mesma época. Então é duvidoso se o cristão pode fazer isso numa tranquilidade de não ofender ou se envolver com coisas questionáveis. Talvez seria melhor procurar essas alternativas criativas. Agora, Deus conhece o coração e eu não vejo por si alguém ser fantasiado como bozo, como palhaço, desculpa. Eu lembrei da minha infância, só isso. Tá bom. Enquanto dava aula, alguma coisa assim, é uma área cinzenta, mas tem que haver as associações e o que outras pessoas vão pensar nisso. Ok, temos uma pergunta longa aqui, por favor, preste atenção. Uma frase popular que eu sempre ouvi Deus odeia o pecado, mas Deus não odeia o pecador.
Mas, recentemente, eu li Salmo 5:5, que diz assim: os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todos os que praticam a iniquidade. E eu comecei a discordar dessa afirmação de que Deus não odeia o pecador por conta desse versículo, que diz que odeias todos que praticam a iniquidade. Mas mesmo assim eu ainda não consigo entender direito. Deus é 100% em amor, mas não ama os pecadores? Ou seja, quando a gente vai evangelizar alguém e diz, Jesus te ama, é uma mentira? Para mim isso é muito estranho, porque se Deus odeia, logo ele não ama, certo? Eu acho que é uma falsa dicotomia de separar ou é um ou é outro. O fato é que o vento do amor divino sopra numa direção. Quando nós entramos e deixamos que esse amor nos empurre, então nós estamos dentro do amor de Deus. Se nós resistirmos ao amor de Deus, então nós estamos contra esse vento e é a ira de Deus sobre toda a maldade. O fato é que um estudo interessante, pesquisar no Google, coloca a frase Deus odeia. Você vai gerar uma lista, talvez 50 itens que as escrituras dizem que Deus odeia. Ele odeia sim o perverso. Ele odeia quem pratica o mal. Mas ao mesmo tempo ele ama. Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, como entender manter essas duas coisas em santa atenção? Um Deus justo, santo, precisa julgar por seu amor a iniquidade. Se Deus simplesmente deixasse o Hitler passar, mas o que é isso? 6 milhões de judeus, isso não é nada. Ele odeia a maldade, não seria um Deus de amor se não odiasse o mal. Agora, para todo e qualquer pecador que se arrepende, o ódio de Deus, a ira de Deus caiu sobre o próprio Filho amado de Deus. Então agora Jesus absorve o ódio, a ira de Deus contra nosso pecado, e agora somos cobertos pelo amor de Deus. É difícil manter tudo isso em santa atenção, mas eu entendo que esse é um ensinamento das Escrituras. Enquanto o pecador não se arrepende, está debaixo da ira de Deus, que podemos colocar como ódio. E ao mesmo tempo afirmar que Deus ama de tal forma que se ele se arrepender e mudar de direção daquele vento, ele está dentro do amor de Deus. Ok. Esportes. Qual é o seu esporte favorito? De jogar, sempre foi futebol brasileiro, até estragar os joelhos totalmente. Eu jogava beisebol e futebol brasileiro na faculdade dos Estados Unidos. Mas para assistir, hoje é o NFL, futebol americano. Ok. Pensando no futebol brasileiro, para qual time você torce? Flamengo. Botafogo. Eu não acompanho os campeonatos, para ser bem sincero, mas porque tem vários São Paulinos em casa, eu me identifico como São Paulino. Está convidado para o ano que vem. Pronto. Você convidou e cancelou. É verdade. É verdade. Inclusive tem uma pergunta aqui sobre isso. Ano que vem, já pode deixar marcado para o senhor pregar em Efésios na nossa semana? Alguém já está querendo agendar para você, né? Venha na quinta semana esse ano, porque o pastor Ricardo, coautor comigo do livro Casei Agora, vai pregar Efésios aqui. É verdade. Na quinta semana. Ele já me falou. Ele estava aqui hoje de manhã. É verdade. A pessoa que fez essa Eu pergunta... amo o livro de Efésios também. Seria muito legal. A pessoa que fez essa pergunta... cadê o Gabriel Palmeira? Está por aí? Gabriel Palmeira fez a pergunta. Faz aí, leva o microfone para ele ali, Schultz. Faz a outra pergunta aí ao vivo para ele, por favor. Ali, ó. Boa noite, pastor. A gente teve Efésios e Provérbios com o senhor no CLD, né? E aí eu queria saber com o senhor qual que foi a melhor turma do CLD que o senhor já lecionou e por que foi a de 2022? Mas você é de 2022? Aquela turma foi fenomenal. Melhor turma da história foi de 25. Felipe, posso dar uma palavra? Claro. Eu não sei a razão,
mas eu fico todo ano mais impressionado. Tem muita gente que acha que essa nova geração não presta e tudo isso. E eu estou ficando mais velho. Mas o respeito, o silêncio, a honra, as perguntas, a atenção, cada ano parece melhor que o ano anterior. Não sei porque eles me veem agora como vovô, alguma coisa assim, mas é impressionante. Eu não sei se eu mudei ou eles mudaram. São cada vez mais jovens, eu estou percebendo isso. Mas isso é muito bom. Cada ano tem sido uma experiência muito legal. Eu dou provérbios para eles no CLD aqui e no Teológico Ministerial também. E dava Efésios, mas eu não dou mais. Ok. Eu acho que agora seria importante nós trazermos aqui a cara metade do pastor. O que vocês acham, pessoal? Sim! Vem pra cá, Nelson! Esse sofá é maior, né? Tem mais espaço. Tudo bem, Carlos, seja bem-vinda. Você quer beber alguma coisa? O Tavinho pode trazer para você? Né? Não, tá tudo certo. Tudo bem. Carlos, conta pra gente um pouquinho como é que foi a adaptação do Davi aqui no Brasil. Adaptação com língua, gafes com a língua. Gafes não. Olha, o Davi se adaptou muito bem, porque ele ama o Brasil. Quando nós chegamos, ele começou a estudar português lá em São Paulo. Durou 3 semanas isso aí. Acho que ele ficou doido, porque ele ia daqui até São Paulo, ficava com um monte de gringo que só queria falar inglês, e voltava. Ele falou: eu estou perdendo tempo. Então ele ficou aqui, contratou 3 mulheres para ensinar português, estudava o dia inteiro. Chegava em casa e falava: se eu ouvir mais uma palavra em português, eu acho que eu dou um grito. Porque ele já estava tão assim, mas ele aprendeu tão bem e tão rápido que em 6 meses ele estava dando aula de grego em português. Então, ele se adaptou muito bem. Aqueles alunos de 88, 89, 90 foram pastores, são todos afastados, hereges, não sabem nada da língua. Você ia falar que era um aluno de 88, 89, 90 anos de idade. Agora, uma coisa ele falava, né, quando ia na cidade, alguma coisa, eu só sei português, eu só conheço português teológico, então você tem que lidar com todas essas coisas, de banco, de loja, de tudo quanto é coisa, só sabia português de Bíblia. Vocês têm 2 filhos pastores, é isso? Né? E um genro pastor. Fala um pouquinho pra gente onde que eles estudaram, fizeram seminário, fizeram college nos Estados Unidos. O Davi, o mais velho, Davi Júnior, que tem 41 anos agora, fez todo o curso aqui, o TM, Teológico Ministerial, vai se formar do teológico, do mestrado em teologia o ano que vem. Já completou o curso há muito tempo, mas as demandas, faltam algumas coisas. Todos os outros fizeram 1 ano aqui e depois fizeram faculdade nos Estados Unidos. O outro filho, que é pastor, fez música sacra e ministério pastoral em Pensilvânia, e onde ele se tornou pastor da própria igreja, onde ele assistia durante aquele tempo. O genro fez um curso tipo à distância, de mestrado, e depois foi ordenado depois de mais um curso intensivão mesmo. Se vocês fossem recomendar para uma família cristã, pensando em enviar o filho para estudar numa universidade cristã lá nos Estados Unidos, quais seriam as boas opções? Bom, onde nós estudamos, Cedarville University, é uma escola muito boa, só que as escolas lá são muito caras, né? Onde o nosso filho Steven estudou já não existe mais, fecharam. Tem a escola Liberty, mas também é uma escola muito grande. Que mais? Ele pediu 2, então seriam essas que nós recomendaríamos mais. Os filhos do reitor do seminário estão estudando em Cedarville,
onde vários também da nossa família estudaram. Liberty tem sido mais amigável para com a palavra da vida e créditos de escolas PV no mundo, até matando um ano. A nossa filha que fez design de interiores matou quase 2 anos de créditos pelos estudos que ela fez aqui e outras matérias que ela validou. Então são 2 escolas bem boas. Liberty tem 100 mil alunos só à distância e mais uns 15 mil em residência no campus deles. É impressionante. Quero só uma pergunta sobre disciplina de filhos. Como disciplinar um filho que não cumpre os combinados e tem alguns comportamentos inadequados, como mentirinhas, lições, sempre dando desculpas? Bom, nós queremos disciplina corporal, então, especialmente para os anos bem, quando eles são bem jovens, quando ainda não tem o raciocínio de ligar crime e ofensa, o pensamento abstrato, mas sabe que está ardendo em algum lugar porque fez o que não deveria fazer. Mas sempre foi muito bem medido, sempre foi verificado se houve realmente uma desobediência. Então verifica, ouviu a ordem, entendeu a ordem, decidiu não fazer a ordem, e ele sabe muito bem qual será a consequência. Para nós em casa, uma disciplina eram 3 varadas, mas 3 varadas que ardiam, que doíam, mas que não feriam, né? Então eu provava em mim mesmo para ver se é para doer, mas não é para ferir. Agora, mentira. Ela provava em mim. Eu não sinto nele, eu não. Mentira em casa sempre levava o dobro. Então, se uma desobediência eram 3 varadas, mentira levava 6. Porque mentira fere relacionamento. E nós precisamos confiar nos nossos filhos, eles precisam confiar na gente. Então, nós acabamos bem cedo com esse problema de mentira. Eles chegavam já, eu fiz tal, tal e tal, pelo menos eram 3, não 6. Era uma coisa que para nós a gente sempre levou muito a sério. Conta pra gente como é que vocês se conheceram. É uma longa história, um relacionamento. Nós contamos no início do livro Namoro e Noivado, que Deus sempre quis, o Sacha conta a história dele, mas ironicamente, hoje a gente dá risada, nós literalmente nos conhecemos no aeroporto JFK em Nova York. Porque foi uma prévia do que seria o resto da nossa vida, que a gente vive metade do ano em aeroportos do mundo, e Deus, acho que com bom senso de humor. Abreviando um pouco, eu e o irmão dela, que jogavam juntos futebol na universidade, muito amigos, sabia que a irmãzinha dele vinha fazer faculdade e iria para Schroon Lake. Schroon Lake é a sede da Palavra da Vida Internacional, que o avô dela, o pai da dona Marianne Cox, que está aqui, foi o fundador, Jack Wordson. E ela iria passar uma semana na casa do avô antes de ir para a faculdade. Eu morava um pouco para o sul, em Nova Jersey. Ele pediu para mim, outro amigo, passar no aeroporto caso atrasasse o voo dela. Então ela teria carona até a casa, mais 4 horas de viagem. Ela tinha uma conexão. Então, pior coisa que era bom. Quando meu irmão me mandou essa carta falando, olha, deixei 2 amigos combinados aí para passar para te pegar caso, né? Ai, não, por favor. Uma que eu já não queria ir para lá. Eu fui meio forçada. Outra, eu pensei, eu depois de uma noite inteira no avião, vou ficar com 2 caras que eu nunca vi na minha vida para viajar 5 horas de carro de jeito nenhum. Então eu fui de São Paulo a Nova York orando, Deus, por favor, que não atrase meu voo, que não atrase meu voo, eu não quero, não sei. Bom, ele orando que atrasasse, né? E a oração dele foi mais favorável. Eu já tinha mais ódio dela. Eu já sabia o que eu queria na vida. Eu estava apaixonado já. Eu orando e até hoje eu não sei quem ligou para o aeroporto dizendo que tinha uma bomba aqui dentro e que o avião não podia pousar. Mas ela ficou dando voltas até que pousou. É que eu fui numa aerolínea brasileira, né, Varig, então eles dão preferência às americanas e a gente lá circulando. Mas
Cheguei lá perdidinha, né? Sabendo de nada, e os dois lá para me receber e me levar. Mas o que foi bom é que os dois foram gozando de mim, tirando sarro de mim, o tempo inteiro, que foi a coisa que para mim era o mais normal, né? É o que a gente faz aqui, né? Eu tenho 2 irmãos e eu era aluna do seminário, então eu estava muito acostumada com isso, então nos tornamos bons amigos já logo de cara. Foi assim que a gente se conheceu. Ok, e quanto tempo de namoro, noivado até o casamento? Nós começamos a namorar em agosto. A gente se conheceu em dezembro. Em agosto do ano seguinte, nós começamos a namorar em agosto de 80, né? E nós casamos em julho de 82. Mas foi depois de passar por um concílio familiar da família Cox. Ok. 8 semanas, eu aqui sozinho, Eu fiquei nos Estados Unidos. Porque não oficialmente namorávamos na época, porque a família tinha esse pacto de namoro, em que a família toda ficaria dando apoio. Então, se errasse, era culpa de toda a família. Passamos 3 semanas com um grupo familiar do seminário, do Sr. David e Dona Marianne, 2 semanas numa favela em São Paulo. E parecia conhecido, e o resto do tempo eu pintei a casa, cortei toda a grama. Eu era escravo dele, basicamente. Mas no final eu passei no conselho. Meus pais estão aqui para verificar que a gente fala a verdade. Normalmente eles dormem às 1h da noite. E quando eu vi chegando aqui, você perguntou para ele. Eu falei, mas vocês estão querendo ouvir algo que vocês não sabem? Ele falou, não, a gente quer verificar. Vocês vão falar a verdade. Então já vamos envolver os sogros na conversa. Como é que foi o pedido de casamento? Você tocou na ferida. Talvez o momento triste e dramático que Deus transformou em algo fantástico. Quando eu saí daqui, em agosto de 80, eu já tinha permissão para tocar o relacionamento. Primeira coisa que eu fiz foi pedir em namoro quando eu cheguei aqui, porque eu tinha toda a permissão da família. Mas eu não vinha de nenhum contexto nem um pouco parecido com essa que era totalmente estranho para mim e a cultura de namoro dos Estados Unidos. Eu tentei me submeter a tudo isso, mas eu entendia que eu tinha permissão para tocar até o noivado. Então, com o passar de tempo, comecei a planejar o noivado, isso seria no ano seguinte, e escrevi uma carta. Naquela época, para os mais jovens, era 3 semanas. Uma ligação DDD era uma fortuna. E 3 semanas para uma carta ir e voltar. Eu mandei uma carta informando os futuros sogros dos planos e que nós iríamos nos noivar em tal data para cumprir realizar os sonhos dela, de ser uma surpresa enquanto ainda na faculdade, e outras coisas. Meu pai não ficou muito feliz, não. Eu não estava aí, mas minha mãe conta, né? Que ele falou, como assim? Ele vai me informar, não vai pedir? Aí, pelo jeito, escreveu uma carta que eu acho que estava quase pegando fogo. E minha mãe, com medo que essa carta ia ser mandada e ia acabar com o pobre coitado do meu marido aqui. Aí ela, com todo jeito, falou, vamos conversar tínhamos na época alguém na equipe que era conselheiro e tudo, vamos ver se a gente não consegue mudar essa carta, né? Amenizar. Aí eles foram tirando umas palavras e colocando outras, né? E foram fazendo assim. E eu não sabia de nada, né? Sou idiota por estúpido. Eu não vi nenhuma das cartas. Mas, e eu estava totalmente por fora, porque o Davi estava fazendo, ele é muito criativo, né? Então ele estava fazendo um monte de coisa e eu só sabia que de um dia para o outro ele estava super animado, super empolgado, e daí cabisbaixo, triste, e eu não sabia por quê.
Aí ele contou pra mim que meus pais tinham escrito a carta que não era pra gente ficar noivo naquela época. Pois é, foi bem triste. E a razão não era nem por causa do Davi, era por causa de mim. Porque eu não via meus pais há 2 anos. Quando eu saí daqui, eu nem conhecia o Davi. Eles tinham plena certeza do Davi. E que ele era a pessoa certa, mas eles nunca me viram junto com ele. E carta é difícil você comunicar direito. Então, eles não tinham tanta certeza assim da minha parte. E eles iriam para os Estados Unidos 2 meses depois. Eu mesmo espere, porque daí a gente chega lá, nós vamos ver e tudo, daí é tudo certo, né? Só que para mim, agora acabou tudo, né? Não vai ser surpresa mais, eu já não vou estar mais na faculdade e tudo mais. Então foi bem, bem triste. E talvez para ilustrar o que trabalhamos hoje, na mensagem sobre submissão às autoridades, nós decidimos, você tinha um plano tudo montado para culminar na época da Páscoa e o noivado e outras coisas, mas mandamos fita cassete, em que eles ouviram a tristeza na voz da filha, mas nós afirmamos categoricamente que iríamos obedecer tudo que eles pediram, porque nós queríamos a bênção deles. Então, de alguma forma, aquela fita convenceu os meus pais da dúvida que eles tinham da minha parte. Então, meu pai também é criativo. Aí ele falou, então nós vamos ajudar o Davi a continuar isso daí. Então, eles escreveram 2 cartas. Uma para mim e uma para o Davi. A minha falou, olha, eu entendo que você está triste e tudo mais, mas vai ter que continuar desse jeito, a gente quer que você espere. Para o Davi, ele disse, vai em frente, faça o que puder para fazer a surpresa e tudo mais. Aí é uma longa história e tudo mais. Eu só sei que quando ele me pediu um casamento com a aliança na mão, eu falei, nós não podemos. Aí ele tirou a carta do meu pai, não, daí seu pai mandou uma outra carta. E no fim acabou sendo bem melhor, outras coisas que Deus fez para que fosse ainda mais especial do que teria sido. Inclusive, a aliança brilhante de noivado, a avó dela, esposa do fundador da Palavra da Vida, que ele havia trabalhado 1 ano, passado 1 ano sem almoçar para poder comprar aquele brilhante. Ela havia me dado para dar para ela. E naquele fim de semana, estavam celebrando 40 anos de casados, eu acho, e conseguimos sair da faculdade depois do noivado, dirigir 10, 12 horas e almoçar junto com eles, com a aliança brilhante da avó dela, fundadora da Palavra da Vida. Foi muito especial. Davi, qual é a opinião de vocês sobre o namoro de corte? Nós adotamos tudo isso, esses padrões, ficam meio entre o namoro como é normalmente conhecido e o corte que tem, desculpa a palavra espectro, mas no sentido de uma variedade de formas, desde total controle pelos pais até algo menos. O que nós chamávamos o relacionamento até o noivado foi uma amizade com propósito. Até o namoro. Amizade com propósito. O namoro, no nosso caso, foi quase um nível de compromisso de noivado. Uma vez que começou a namorar, era praticamente certeza, a não ser que alguma coisa acontecesse, que iriam até o casamento. Isso é mais parecido com o corte. Nós cremos muito na supervisão dos pais, na medida do possível, até os pais de ambos estarem envolvidos para direcionar. Mas um pouco diferente do corte, não é tão imposto e uma supervisão de cada detalhe do relacionamento. Fica meio entre os dois. Kelso, gostaria de alguma dica prática para lidar com as flutuações hormonais das filhas pré-adolescentes?
crises de estresse, ira, tristeza, drama, impaciência, etc. Entendendo que essas alterações hormonais não são desculpas para o pecado. E também reconhecendo que há momentos preciosos de alegria, de demonstração de crescimento espiritual e etc. Usou bem a frase que eu sempre uso, né? Não existe desculpa por pecado, porque é uma coisa que a gente parece que até usa desde que a criança nasceu, né? Um bebê está chato e a gente já fala porque está com fome, não está sentindo bem, está com frio, está com sono. E parece que a gente já está ensinando o filho desde pequeno que se eu tiver com fome, ou cansada, ou doente, então eu posso ser chata. E não é isso. Obviamente nós queremos ajudar os nossos filhos, não queremos facilitar o pecado na vida deles, mas existem momentos que não temos como controlar e eles vão ter que aprender o domínio próprio, vão ter que aprender o que é uma vida dependente de Deus, deixando Cristo viver sua vida através deles, mesmo quando está com sono, está cansado, está com fome, está com os hormônios, está com tudo aquilo, o que é uma vida centrada no outro. Então, o que a gente pode fazer para amenizar, é bom fazer, né? É bom não deixar o seu filho passar fome, é bom ajudar o seu filho a dormir, é bom fazer as coisas que vão ajudar, mas nem sempre é possível. Então, sempre lembrar as nossas filhas, nossos filhos, a importância de deixar Cristo viver sua vida através delas, mesmo quando elas não sentem bem, talvez um tempo mais afastado, um tempo para descansar, um tempo para refletir. Às vezes você vê que está começando, você pode chamar ao lado e falar, peraí, eu estou vendo que você está começando a chegar muito próximo do pecado, vamos passar um tempo refletindo um pouquinho, orando, pedindo que Deus te dê a força para ser a pessoa que Ele quer que você seja e ajudar dessa forma. Você. Qual que é o filme favorito de vocês? Pode ser de cada um, se vocês não tiverem um dos dois. Eu sempre falava, mas depois eu acabei cansando e acabei assistindo de novo esse ano e me encantei novamente. É um filme de Natal, muito antigo, é até preto e branco. Em inglês chama-se It's a Wonderful Life, uma vida maravilhosa. Que tem a ver com família, com a diferença que a nossa vida faz, sem perceber, na vida de muitas outras pessoas. Quero sua? É que eu gosto muito mais de jogar jogo de tabuleiro, ler um livro, do que assistir um filme. Okay. Então, a gente assistiu uma série de Douglas, que a gente gostou bastante, que era era policial em Nova York, que era bem interessante. Ok. Tem uma pergunta aqui pensando sobre recomendação de filmes para avós assistirem com netos que levem a reflexões cristãs. Vocês teriam alguma indicação? Olha, talvez seja controverso, mas uma Cadê mensagem... a musiquinha de controvérsia? Controvérsia. Uma mensagem que muitas vezes eu encerro a série de conferências na área de família, do Salmo 67. Sempre que eu falo diante dos meus netos de Salmo 67, eles falam assim. Mas o tema do Salmo é abençoado para abençoar. Eu recomendo o filme da Disney, chamado Encanto. Porque o encanto, embora tenha um ou outro elemento que tem que filtrar, o tema é o tema de Salmo 67. Enquanto a família Madrigal, em que cada membro fugitivo nas montanhas de Colômbia por causa de narcotráfico tem uma magia especial para abençoar outros. Mas quando cada um esquece de que a função, o propósito da magia, do dom é abençoar outros, e todos prosperam, quando eles esquecem disso e focam totalmente em si mesmo, tudo desaba. E é uma lição muito legal sobre a ideia de que nós somos abençoados para abençoar outros, ser canais de bênção. Então, eu já assisti 2 vezes com os netos, por isso estava na ponta da língua.
Eu acho que, independente do que for assistir, é sempre bom conversar depois sobre o que vocês viram que foi muito bom, né? O que nós poderíamos copiar ou aprender desse filme e o que não bateu com aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, uma outra dica é que, na verdade, com os nossos netos, eu faço o dia da vovó quase toda semana. Eu acho que talvez uma vez, duas no máximo, nós assistimos um filme. Eu faço de tudo para fazer outras atividades. Eu leio muito para eles, nós brincamos, fazemos projetos, nós fazemos muita coisa. Então, parece que o filme é fácil, né? Porque fica todo mundo sentadinho, escutando. Mas o trabalho de preparar uma atividade, de preparar um projeto para fazer com eles, saem umas conversas tão legais, coisa que não acontece tanto assistindo filme. Obviamente, tem hora de assistir filme, mas nem sempre. Uma outra dica, algo que fazemos com os netos, porque morando aqui, eles conhecem esportes brasileiros. A maioria tem dupla cidadania, mas fica totalmente aquém de esportes mais populares dos Estados Unidos. Nós temos noites de pijama, de ficar na nossa casa, de esporte. Então, hóquei de gelo, por exemplo. Eu monto numa mesa de ping-pong, todos os jogadores usando figurinhas, coisas assim. Ensino as regras e nós assistimos um bom filme de hóquei de gelo. Então nós já fizemos isso com beisebol, com basquete, vamos fazer de vôlei, futebol americano, futebol brasileiro, para aprender. Ultimamente levamos todos eles e outros agregados para jogar boliche em Atibaia. Então assistimos tutoriais sobre como fazer o placar de boliche. Eles não sabiam essas coisas e depois levamos todo mundo para jogar boliche em Atibaia. Então são coisas que os avós poderiam fazer junto com os netos. Carlos, você falou sobre o prazer de ler livros. Qual é o seu livro preferido? Além da Bíblia, claro. É difícil, porque eu tenho muitos livros. Mas você quer saber o que eu estou lendo agora? Eu comecei, essa semana, ler o Harry Potter, porque os meus netos só falam isso, eu tenho que entender o que eles estão falando. Então, eu estou lendo a série. Então, eu comecei essa semana. Mas eu gosto muito de ficção histórico, porque é uma história toda, mas que entra a história, né? Verídica, os acontecimentos. Eu gosto de ficção bíblica, que te coloca bem no contexto da cultura e lugar e tudo, porque você aprende muita coisa enquanto está lendo uma história também. E você, Davi? Seu livro preferido além da Bíblia? 2 livros que marcaram muito a minha vida. Uma na faculdade por J.I.J.P. Packer, sobre o conhecimento de Deus. É um livro extremamente profundo, clássico até hoje, que transformou a minha cosmovisão da pessoa de Deus, da soberania de Deus. Anos depois, no momento que eu chamo quase de reavivamento, despertar da graça, foi do Charles Swindoll, o livro O Despertar da Graça. O que é viver uma vida baseada na sua identidade em Cristo e não na performance. Então são 2 livros mais antigos, bem fundamentais na minha vida. E livros que nós temos disponíveis em português, né? Dentro de tudo que você estudou sobre provérbios, Davi, você tem a matéria do seminário, você tem livros publicados em provérbios. Digamos assim, que você pudesse escrever um provérbio para as futuras gerações, certo? Se você fosse escrever um provérbio começando com a palavra hebraica Beni, né? Meu filho. Rabisca aí pra gente, como é que seria esse provérbio? Bom, eu já compartilhei um outro, hoje, eu acho que foi hoje, Beni, antes que cases, vê o que fazes. Ótimo. Qual vocês diriam que foi o principal aprendizado de vocês no casamento? O principal aprendizado? Eu sou bem lerdo.
como base de tudo. Creio que nós somos melhores amigos, inclusive eu sinto falta. Não creio que eu tenho um homem amigo muito chegado. Mas também sou privilegiado que tudo eu passo para ela. Eu creio que ela para mim. Então ela tem amigas mais chegadas do que eu tenho. Eu acho que o homem é mais reticente em desenvolver essa profundidade de amizade. Seria bom. Deus não me deu até agora, mas eu acho que um relacionamento com base em amizade crescente, eu diria debaixo da graça, não sei se seria isso que você ia falar. Não. Dominei. Você é minha melhor amiga. São tantas coisas que a gente aprende no casamento, exatamente porque o casamento, uma amizade verdadeira, ele é a talhadeira principal na minha vida para me fazer mais parecida com Jesus e vice-versa. Então essa confiança total, essa vulnerabilidade de poder chegar e pedir um diagnóstico, né? Quando tá passando mal, tá alguma coisa, sem ter medo de levar chumbo, mas de ouvir aquilo que é verdade, aquilo que eu preciso ouvir, e vice-versa. Então, nós temos, as nossas conversas são bem profundas, assim, na esfera do coração, porque nós temos uma plena confiança. Eu sei que Ele não vai me ferir de propósito. Às vezes acontece e a gente conversa sobre aquilo, mas essa confiança, essa abertura. Isso no contexto da graça e da misericórdia de Deus, o que falamos, conhecereis a verdade vos libertará de si mesmo. Então, 91 foi um ano decisivo para nós de redescoberta da graça na vida cristã, já como missionários, pastor e tudo isso, de não viver atrás das máscaras, mas encontrar em Cristo a liberdade de que eu não tenho nada mais a provar para ela ou para outras pessoas, nada que eu possa ganhar que eu já não tenho em Cristo, e nada a perder. E quando você baixa, se desarma nesse sentido, você pode ser vulnerável e a intimidade aumenta exponencialmente por causa disso. E pensando em desafio, qual foi o maior desafio de vocês como casal? Foram 2 momentos bem difíceis. Eu já compartilhei um pouco daquela crise de 10 anos de casados, a minha cabeça dura, que eu não vivia a minha identidade em Cristo e não aceitava crítica. Então foi um momento difícil, ela me ameaçou, nunca mais me criticar, nunca eu ser estagnado. Mas os 9 anos depois da adoção da nossa filha, que já veio com 10 anos de idade para nosso lar, foram anos de muita aprendizagem e muita dificuldade. E o outro momento relacionado. Anos depois, essa mesma filha, depois de casada, teve um filho com deficiência mental, mas depois teve uma filhinha que nasceu cardiopata, ficou 7 meses no hospital, e quando foi receber alta, no meio disso o marido dela abandonou a família e ela não tinha como cuidar de 2 filhos com tanta necessidade. Então o combinado foi que nós ficaríamos com a filha dela, e foram 2 anos de cuidados 24 horas por dia, o tanto que a nossa filha caçula voltou dos Estados Unidos para nos ajudar, porque era impossível uma pessoa cuidar dela. E eu me vi, a gente tinha ministério mundial, e eu me vi presa na minha casa, não podia nem sair para ir na igreja, para eu vir para cá, literalmente presa dentro de casa. Então foi um tempo de muita luta, mas muito aprendizado, e de ver o povo de Deus em ação. Foram lições preciosas que nós aprendemos
não quero voltar a passar tudo isso de novo, mas eu dou graças a Deus por ter passado por aquilo, pelo tanto que nós aprendemos. E no fim de 2 anos, quando parecia que estava dando tudo certo, nosso filho, que é pastor nos Estados Unidos, iria adotá-la, ia levar a pequena Radassa para os Estados Unidos. Ela iria fazer uma cirurgia para corrigir o problema dela. Na manhã em que a cirurgia seria aquela tarde, Deus a levou. Então ele tinha outro plano, mas foram 2 anos bem difíceis. A gente só queria cantar um refrãozinho para simbolizar tantas lutas, por tantas dificuldades, mas que o Senhor manteve vocês unidos. Isso é muito bom, principalmente para a gente, nós jovens. A gente acaba se inspirando em vocês para seguirmos o nosso futuro. Você foi como um dilúvio de amor, inundando meu no lugar daquela cicatriz marrom, as provas lindas que o tempo já voltou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me trazendo alguém, amado simplesmente pelo que é. Ontem namorada, agora sou mulher. Vamos sair dos desafios, vamos pensar nos momentos engraçados. Qual foi a situação mais inusitada, engraçada, vivida por vocês? Eu vou contar. Bom, vocês viram que o Davi às vezes é meio palhaço, ele é muito energético, ele pensa rápido, ele é muito assim, né? E eu já sou mais calma. Então no início do casamento, sempre eu que ficava de boba, né? Porque ele era muito rápido e ele fazia as coisas e aprontava e tudo, e eu lá, né? E eu pensava, como é que eu vou? O que eu posso fazer, né? Aí, uma noite, eu pensei, Davi pega no sono muito rápido. Então, depois de deitar, eu falei, vou contar até 100. Eu contei até 100. Ele já dormiu. Aí, eu do nada, eu fiz assim, aí, ele deu um chute, ele foi voando, saiu aqui, acordou no chão. O que é isso? Até hoje, eu só dou risada. É violenta. Quando vocês pensam na história de vocês, nas pessoas que foram assim importantes na formação, nas referências de vocês, quem seriam as principais referências que Deus usou na vida de vocês? Pela graça de Deus, estão aqui hoje à noite. É o Sr. Davi e Dona Mariana. Eu vim de uma família desfeita em muitos sentidos, extremamente desejoso de conhecer uma família razoavelmente cristã. Eu não achava modelos na minha convivência nos Estados Unidos. Tudo que o irmão dela falava da família dela no Brasil, eu falei, no Brasil não, deve ser Marte, porque era extraterrestre. Essas coisas, né, que nós estamos, não era natural para mim. Eu vim passar aquele tempo, o nosso comentário grande é dedicado para eles, de que nós aprendemos, eu aprendi quase tudo que eu acho que eu sei sobre lar cristão. Então, em primeiro lugar, seria Sr. Davi e Dona Mariana Cox, com certeza. Okay. Eu falaria a mesma coisa, porque nós tivemos sempre um relacionamento muito aberto e meus pais sempre foram muito intencionais na criação de nós 4 filhos. Então, o impacto do ensino, a convivência deles no ministério, mas não era ministério do meu pai ou da minha mãe, era nosso em família. Então,
relacionamento extremamente profundo. E isso para mim foi muito importante. O tanto que eu fiz seminário aqui, daí eu fui para os Estados Unidos, mas nunca ninguém chegava assim, no nível do meu pai, né? Tinha que tudo, peraí, pai, estão falando isso aqui, porque para mim era o auge de conhecimento, de sabedoria e tudo mais. Ok. Nós estamos de palmas novamente, né? Durante a pregação, vocês mencionaram que como fizeram com os filhos em relação a guardar o coração. Né? Vocês mostraram que um dos filhos de vocês fez o mesmo com a neta, dando um colar de cadeado. E a pergunta que é, e no caso de filhos homens, como que isso é feito? Eu tirei essa pergunta na piscina hoje. Respondeu, mas também, porque o tempo estava corrido, normalmente ela compartilha e você pode falar. Então, para os meninos, fizemos o seguinte, nós compramos um pingente em formato de coração, só que ele obviamente não ia usar no pescoço, mas colocamos dentro de um baú com cadeado e trancamos e a chave ficou com a gente. Então, no casamento, esse baú entrou, abrimos e ele então pegou o seu coração, que ele manteve puro, e entregou para a sua noiva. Agora, 2 dos filhos, eles queriam algo mais tangível, mais presente, porque o baú ficava no quarto deles, né, com o coração dentro. Então, eles mesmos desenharam um anel de prata, bem masculino, mas com um desenho de um coração e uma chave, para eles sempre lembrarem, e usaram esse anel até o noivado e daí trocaram pela aliança. Então, foi algo assim. Acho que outra prática também, né, opcional, não tem um versículo bíblico, mas nós fazemos ritos de passagem, diferente talvez de debutante com 15 anos, numa idade que nós achávamos que o filho tinha o mesmo norte que nós. Aquela valeta que nós cavávamos, ele adotou os mesmos padrões. Então nós fizemos uma festa de maioridade, diferente do que os judeus chamam de bar mitzvah, que significa filho do mandamento da lei. Nós chamávamos de bar hesed, filho da graça, do amor leal de Deus. E com 15 ou 16 ou 18 anos, dependendo da maturidade, é uma festa especial. As meninas, os homens, por exemplo, dos homens, que é a pergunta, convidávamos pessoas de influência, os seus pastores, líderes da igreja, nesse contexto, professores do seminário, Carlos Oswaldo, nosso saudoso amigo, e o avô e outros, e cada um, os tios, e alguns deles davam um desafio de homem para homem, na área de pureza, na área de missões, na área de contribuição, e um presente simbólico, a palavra de Deus, e outras coisas, um churrasco, algo bem masculino, e depois chamávamos as mulheres para a sobremesa, e das mulheres algo... Foi a mesma ideia, só que no caso delas era um chá chique, então ela ia na cabeleireira, se arrumava toda, dava um buquê de rosas e levava, e fizemos a casa da minha mãe, um chá super chique, e daí de novo, as mulheres que haviam investido na vida delas, junto com amigas e tudo, com desafios. O pai sempre fez uma poesia para a filha, então foi um tempo assim bem especial. Tem uma música que é a música favorita de vocês? Eles pediram no início, e o engraçado é que a música que eu pedi é a música que ela pediu ano passado, nesse momento também, que é a Bondade de Deus. Então fica de nós dois, Bondade de Deus. Conseguimos cantar todos? Desde quando me levanto
Não é uma pergunta. Mas eu sei, Davi, que você, além de excelente pregador, professor, domina as línguas originais, mas também é um exímio pianista. Vocês querem ver o Davi tocando, gente? Por favor, Davi, toca o piano para a gente poder ter um número final aqui. Bom, nos outros 2 anos pediram isso, eu nem enxergava o inário, que eu só toco o que está escrito. Mas trouxe aqui um livro que eu fiz, eu não toco em público, só em casa, onde ninguém se espanta. Mas talvez vocês conheçam a música sobre a grandeza de Deus, e se quiser, em alguns momentos, cantar, fique à vontade. Eu não sabia que ele iria fazer isso, mas eu vim preparado. Um homem precavido. Tirar a nossa foto oficial. Obrigado, Davi. Obrigado, Quero Sul. Vem aqui, banda. Vamos tirar uma foto, vocês voltam aí depois. Vem aqui do outro lado também. Isso. Vamos lá, olhando ali.